sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar. E o coração que é soberano e é senhor, não cabe na escravidão, não cabe no seu não, não cabe insistir tanto sim. É pura dança e sexo e glória, e paira para além da história. Hoje o Oba ia lá e via, hoje o Oba ia. Os primeiros negros que vieram para o Brasil foram trazidos como escravos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Em 1549, os senhores de engenho receberam a permissão para importar mão de obra escrava da Guiné ou da ilha de São Tomé. Daí em diante, o comércio de mercadoria humana só fez aumentar. Os negros passaram mais de 300 anos subjugados pela cultura escravagista. No século XIX, eles já eram mais de 4 milhões originários das mais diversas tribos africanas. Congo, Angola, Jejinagô misturaram aqui no Brasil os seus ritos religiosos. Foi desse grande caldeirão que nasceu o candomblé, uma semente trazida da África que germinou na América. O candomblé, na verdade, ele é uma criação afro-brasileira. Isso significa que conteúdos trazidos de diversas culturas religiosas africanas, negro-africanas, se combinaram aqui no Brasil de um modo ou de outro e produziram esse culto. Era parte do processo de escravidão misturar no mesmo local de trabalho, misturar na mesma escravidão pessoas de origens diferentes para impedir a solidariedade. Portanto, Congo, Angola, Luba, Nupe, Yorubá, Ijexá, tudo isso foi misturado aqui e terminou se construindo um sistema religioso complexo, de uma religiosidade nova que não existe nesta forma em África, mas toda ela centrada em uma tradição, em tradições africanas no plural. Essa mistura de tradições africanas compôs uma nova linguagem. Os dialetos falados pelo povo de Angola e pelos negros denominados de Yorubás acabaram predominando. Por exemplo, Jeje, que são aqueles que cultuam voodoo. Você encontra no norte do Brasil e no Maranhão o tambor de Mina, né, que é um culto de voodoo, né? Então a entidade é voodoo, né? Você tem o culto de Orixá, né, que corresponde a todos esses povos que se reconhecem como descendentes de Ilé-Ifé. Então aí estão todos os chamados Yorubás na hoje, né? E você tem toda a tradição que aqui a gente chama de Congo-Angola, né? Que é uma tradição de culto Nkici, né? Os Nkici são os espíritos, são as entidades, né? E que é todo o culto do Império do Congo, do antigo reino de Angola, de todos os povos mais ao sul, né? Candomblé originalmente significava festa. Hoje, a palavra é utilizada com um significado muito mais profundo. Candomblé é o nome de uma religião afro-brasileira. O registro mais antigo que se tem dessa palavra é do ano de 1826, um boletim policial relatando que negros do Quilombo do Urubu se refugiaram numa casa chamada Candomblé. A Bahia é o estado onde o candomblé mais se desenvolveu. O terreiro da Casa Branca é tido como o mais antigo de todos. Conta a nossa tradição que a casa foi fundada por Yanassô, Yacalá e Adetá. Essa fundação teria acontecido em fins do século XVIII. Muitos dizem começos do século XIX, né? É incerto, não temos coisa certa. Apenas sabemos que foi uma grande casa de culto criada na Barroquinha, onde havia uma grande concentração negra. E é de lá que sai esse pessoal que vai fundar a Casa Branca do Engenho Velho. De lá sai o Gantuá, né? Sai o Poafonjá, saem tantas casas ilustres
do mesmo tronco, da mesma semente. Edson Carneiro chega a dizer, talvez com algum exagero, que da Casa Branca saíram todos os outros terreiros de candomblé. Os ritos de origem africana conviveram no Brasil com os cultos indígenas e com a religião católica. Nessa convivência, o candomblé recebeu muitas influências, mas nem sempre houve sincretismo, ou seja, a incorporação de símbolos das outras religiões. O que realmente é um sincretismo é esse grande sincretismo interafricano, né? De várias tradições religiosas, de locais diferentes, de nações diferentes, se organizando dentro de uma religião do candomblé. Esse é o maior monumento de sincretismo. O caboclo, a entidade indígena, é admitida dentro do candomblé de origem africana, reconhecido como dono da terra, como o primeiro ancestral. Tanto que ele dança de verde e amarelo, dança às vezes até com bandeira brasileira, para mostrar que ele era o dono da terra, o primeiro ocupante que merece a reverência. A Irmandade da Boa Morte de Cachoeira, cidade do Recôncavo Baiano, é um bom exemplo de como os negros, embora discriminados, respeitavam a religião cristã. A Irmandade, que nasceu na segunda metade do século XIX, nos últimos anos da escravidão, é formada por senhoras negras com mais de 40 anos, que são sacerdotisas do candomblé e devotas de Nossa Senhora. Você sabe que nós negras sempre teve o seu candomblé. Eu mesmo sou de Inhansá. Cada uma tem o seu orixá. Agora, dentro da Casa da Boa Morte, nós somos filhas de Maria. Mesmo sendo devotas de Nossa Senhora, as irmãs da Boa Morte não escapam do preconceito. Eu sou muito caluniada onde eu moro. O povo tem uma raiva de mim, fizeram uma guerra contra mim, diz que é por causa daqui da Irmandade. Só me chamam de feiticeira. Me chamam de feiticeira, viu? É, e tem medo mesmo de mim. Hoje em dia, para abrir um terreiro de candomblé, basta ter bastante força de vontade e ter cumprido as obrigações com os santos. Mas nem sempre foi assim. Até a primeira metade do século XX, era preciso pedir licença à polícia para realizar os cultos. Não faltaram cenas de violência e muita perseguição. Até a década de 70 do século passado, os candomblés, embora a Constituição garantisse a liberdade religiosa, para que você fizesse um culto de candomblé, tinha que pedir permissão à polícia, tinha que pedir autorização na Delegacia de Jogos e Costumes e pagar uma taxa, não é? E ficava sujeito a represálias se não fizesse isso. Por exemplo, o Pedrito Gordo, que foi o primeiro delegado, era um homem prepotente, violento com tudo, né? Inclusive inventou o casamento na polícia, o cara que inventou o casamento na polícia. E reprimiu os candomblés, para quê? Para tirar o candomblé da visibilidade, jogar o candomblé para dentro dos matos, né? Para que o estrangeiro, quando chegasse na Bahia, não visse um candomblé. Para não dizer, tá vendo, isso aqui é a África. Ele queria mostrar o quê? Uma cidade que foi urbanizada, na beira da avenida, botar tudo parecendo com a França, com a Inglaterra, entendeu? Para tentar mostrar para o europeu que isso aqui era Europa e não era África. Então o Pedrito Gordo reprimia o candomblé, entrava de cavalo, fazia um bocado de miséria no candomblé de Procópio. No entanto, era irmão de sangue de Procópio, era o grande candomblé. As cidades cresceram. As antigas roças de candomblé, sempre cercadas de muito verde, acabaram se restringindo a espaços bem menores, geralmente nos bairros mais pobres. Interagir com a comunidade tem sido um dos grandes desafios dos terreiros de candomblé. O candomblé é uma religião extremamente comunitária. Ela avisa o bem-estar da comunidade. Ela é normalmente situada nas periferias da cidade. Então eu acho que um sacerdote de candomblé, ele vê muito mais a pobreza, ele vê muito mais o sofrimento, porque ele vive o dia a dia daquela comunidade ali. O terreiro, ou ilê, é o templo do candomblé. Um espaço geralmente amplo que mistura a natureza com algumas construções de tijolo. Tudo com muita simplicidade. Aqui, tudo é tido como sagrado. E até para entrar é preciso cerimônia.
Os adeptos, quando chegam, não podem esquecer de cumprimentar os orixás. Ogum, patacoia, acambele, Ogum. O candomblé, como todos sabem, é uma religiosidade natural, voltada para a natureza. Então, temos a necessidade de cuidar dos nossos vegetais, temos a necessidade de ter lugar para cuidar dos nossos animais, porque é um contato natural com a estética, com o verde e as nossas plantas medicinais, que também são plantas de culto. Por isso, há uma necessidade muito grande de termos um espaço amplo onde a gente possa cultuar os nossos orixás e os nossos verdes. Esse é o nosso barracão, onde acontece o xirê, que é um momento de transição, né, da matéria para o espírito. O barracão se divide em dois espaços, né? Temos a parte central, que é onde acontece o xirê. As pessoas, os iniciados do axé, fazem seu momento de transição. E temos o lado direito para os homens, o lado esquerdo para as mulheres, né? Existe a separação do sexo para que a gente tenha maior controle, maior respeito e possa dar melhor atenção às pessoas. Nós temos quarto dos nossos orixás, temos cadeiras especiais para ogãs, babalorixá, o pai pequeno da casa, e também cadeiras que ficam ao redor do nosso salão para as pessoas convidadas que são da seita, que são da nossa religiosidade. Aqui temos o altar do nosso instrumento sagrado, né, onde os ogãs fazem toda a parte percussiva da nossa religiosidade. Está instalada a nossa cozinha tradicional, com fogão a lenha, né, porque temos a necessidade de fazer muita comida, porque é muita gente, então temos todo um momento de preparação constante dentro de casa, não só nos momentos festivos, mas na sua diária, né, na sua vida cotidiana, porque são constantemente pessoas transitando em casa. Eu vim apresentando a casa, agora nós estamos em um outro ambiente, que é justamente onde o babalorixá recepciona os mais velhos da nossa casa, os seus clientes, tem uma conversa mais particular com seus filhos. E nós temos aqui a nossa Iarobá, e a Mariazinha, né? E o nosso babalorixá, o PC de Xumaré, Silvanilton Encarnação. Para conquistar novos adeptos, o candomblé usa uma estratégia diferente da maioria das religiões. Você tem toda a estratégia de ganhar o novo fiel, tratando bem, fazendo uma boa comidinha, pra ele comer legal, dando nele um banho de folha para ele se sentir mais aliviado, né? Prestar algum serviço que ele reconheça que foi graças a esse banho de folha que a vida dele abriu esse caminho. Enfim, é uma coisa de agradar a pessoa para ela conviver, uma religião de convívio comunitário, e não uma religião de convencimento. A música no candomblé tem um grande valor. É o ritmo hipnótico dos tambores que provoca o transe no momento da incorporação. Os 3 atabaques, Rum, Rumpi e Lé, têm o status de entidades sagradas, como os orixás. Não basta ser percussionista para tocar candomblé, que é totalmente diferente. Tem que conviver o ritmo, as cantigas, o ritual do candomblé. E mesmo quem não é iniciado, pode aprender a tocar o candomblé. Agora é a convivência, né? Dentro do candomblé, com os ritmos, né? Com o som de cada instrumento. O candomblé Angola, os ritmos básicos são o cambila, tem o barravento, o congo, o ijexá
e temos também o arrebate. O swing da música brasileira, as linhas e as cores vibrantes da nossa pintura, as curvas cheias de sensualidade da nossa escultura, os textos dos livros de Jorge Amado, tudo isso está impregnado pela herança africana. Não são poucos os artistas que buscam inspiração no imaginário rico e fascinante do candomblé. Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio, no ventre escuro de um porão. Vou baixar no seu terreiro, e parraio, machado e trovão, epa, justiça de guerreiro. Me resolvi no candomblé, sabe disso? E hoje acredito, eu acredito e gosto muito do candomblé. Mas gosto do meu jeito, gosto do jeito que eu sou e do jeito que até onde eu entendo. E os orixás, eles mantêm uma interlocução permanente com nós simples mortais, não é verdade? Exatamente. Coisa que as chamadas religiões monoteístas não permitem de forma alguma. Existe aquele Deus impessoal, aquele Deus a que você não tem acesso e que por isso ele infunde um temor muito grande. Mas é muito comum que uma pessoa como eu, como você, converse com o Yansan, né, e dê uma contrapartida e propõe a ela e ouve o que ela diz, né, e segue em frente e aí vem uma solução de compromisso. Eu, menino, já, sei lá, uns 13 anos, 12, 13 anos, onde eu vi os rituais, às vezes, do candomblé, principalmente na casa de mãe menininha, e eu tinha a oportunidade de ir conhecendo um pouco das histórias, de estar presente, de ver mãe menininha, às vezes, quando podia, jogava os búzios. Então, meu envolvimento foi cada dia mais marcante em minha obra, foi uma coisa automática, não foi uma coisa planejada, e que o tempo me trouxe esta marca dentro do meu trabalho. A religião africana, o culto afro, iniciou na minha vida a partir dos 7 anos de idade, quando eu acompanhava minha mãe, já falecida, aos terreiros de candomblé. Quando eu comecei a pintar os orixás, eu tinha assim, muita afinidade. Eu já acho que eu já tinha aquela vontade de mostrar, acima de tudo, não só a figura dos orixás, mas também a riqueza que existe nessa cultura tão milenar que são os orixás. Ok, aru, alacuru, alacuru, oxotocan, xoxo. Ok, aru, alacuru, alacuru, oxotocan, xoxo. Quando ele fecha, não abre caminho, orixá pelo freio. Alacuru, oxotocan, xoxo. Na casa de barro, na casa de folha, alacuru, alacuru, oxotocan, xoxo. Quando ele fecha, não abre caminho, orixá da pele freio. Alacuru, oxotocan, xoxo. Tudo que pode ser tocado, que está dentro do mundo tridimensional, faz parte do Ayê. Tudo que é imaterial, ilimitado, o mundo dos orixás faz parte do Orum. O Orum, como uma espécie de dimensão sutil, engloba o todo, inclusive o próprio Ayê. É assim que os adeptos do candomblé dividem as coisas do céu e da terra. Bem e mal não são separados maniqueisticamente, ou dualisticamente, melhor dizendo, como na maioria das religiões cristãs. Você não tem um antideus, que é o foco do mal, como é o diabo cristão, né? E um Deus de puro bem do outro lado, né? Você tem forças que podem ser usadas positivo ou negativamente.
Você, quando entra no terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, você pode ver uma frase escrita lá em Yorubá. Aquele que faz bem a si mesmo. Aquele que faz mal a si mesmo. Se tua consciência é clara, a mosca má enviada pelo mal não te faz mal. E axé é tudo positivo que você queira chamar de axé. No sentido de que a palavra ela tem uma extensão semântica absolutamente sem fronteiras para qualificar, para determinar, para informar tudo aquilo do lado que seja positivo. Os ensinamentos do candomblé não estão escritos em livros ou tábuas sagradas. São passados de geração em geração através da tradição oral. Olorum é o Deus Supremo, o Senhor do Universo. Cada orixá é um enviado de Olorum para cuidar das coisas da terra. Cada pessoa tem um orixá. Cada orixá tem uma personalidade. Segundo o candomblé, eles estão vivos e atuantes dentro e fora de cada um de nós. Orixá é uma palavra de origem iorubá que significa ori, cabeça, chá, guardião. Orixá é o guardião da cabeça. E as pessoas já nascem com seu anjo da guarda. Não é como na Igreja Católica, por exemplo, que você pode escolher um santo que você seja simpático e passar a ser devoto daquele santo. Exu tiriri, arau bebê tiririlona. 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 Exu tiriri, arau. Quem tem medo do mal? Tem gente por aí que acredita que Exu, o orixá mensageiro, é o próprio diabo. Mas para quem entende do assunto, a história é bem diferente. Exu, ou vê Exu como algo ruim. Mas Exu só é ruim para quem é ruim para ele. Eu não sou Ebombe, não sou mãe de santo, não sou Ialorixá, não sou Babalorixá, mas tenho uma concepção de anjo do candomblé ampla, imensa. Mas, digo, não tenho medo de Exu, que Exu é orixá, é o primeiro orixá do candomblé. Foi Exu, Orungão, veio de Iemanjá, veio das águas, veio do surgimento. Que água é o surgimento? Exu é o orixá do caminho. Sem ele, a gente não faz nada. É o orixá que abre seus caminhos, que é o mensageiro entre o nosso mundo e o mundo dos orixás. Quem tem fé, reunião com Ogum, vê os caminhos abrir. Ogum, que eles cortam assim, estão mostrando que Ogum está cortando o mal que vier na frente. Ali está mostrando de olho aberto, ali como se fosse, ele está passando para o povo, o que significa isso aqui, ó. Ogum cortando, Ogum na guerra, Ogum vencendo. Que Ogum é vencedor de guerra, de batalha, Ogum orixá do ferro, Ogum orixá ferreiro. E Oxóssi, o Xogossi, o grande caçador, o rei da caça, o rei de Queto. Oxóssi é cultuado na Bahia, dono da fartura. O povo que tem Oxóssi tem muito a vencer na vida. Então, ele, o Oxóssi do grupo Os Mudirê, demonstra o passo das caçadas, mostrando as caçadas, caçando, porque ele foi caçador, ele caçou para comer. Um caçador, como o Oxóssi responsável, não mata por matar, ele mata para comer. E é a lei do mundo, a lei do Oxóssi. Só se mata para comer. Quando entra na mata, mata se agita, alacorô, alacorô, oxotocan, xoxô. Ó, faz seu fuzil, uma flecha no meio do fogo e o fogo apagou. Ó, faz seu fuzil, uma flecha no olho do sol e o sol sumiu. Alacorô, oxotocan, xoxô.
Ossan é o orixá das folhas. A medicina do candomblé está toda baseada no poder curativo das plantas. E Ossan é o orixá que detém todos esses segredos. Existem plantas sagradas, são chamadas plantas de orô, portanto, do contexto religioso, que estão vinculadas a determinados orixás, porque não somente a Ossan. Ossan é, digamos, o administrador das folhas e das plantas sagradas e que cura, mas os orixás todos têm as suas plantas prediletas. Essas folhas são reconhecidas, utilizadas e, de certa forma, preservadas com um certo recato. Omolu é dono da doença. O povo que cultua Omolu não pode pedir saúde, porque Omolu não tem saúde para dar. Omolu só tem doença. Então o povo pede: Omolu, leve as doenças. Só pode pedir isso a Omolu, porque Omolu me dê saúde. Não pode, porque Omolu não tem saúde para dar. Mas é um orixá muito perigoso dentro do candomblé. O povo tem que ter muito respeito. O Xumaré é efetivamente o arco-íris. Como todas as divindades, ou como quase todas elas, o Xumaré representa um fragmento dessa natureza total, né, universal. Um fragmento que não é um pedaço, mas que é uma unidade constitutiva de significados. No caso, o arco-íris, né? Crede-me, credeu a crede-me runde. Nanã é a orixá mais velha, ligada ao mito da criação do homem, que teria sido moldado em barro antes de ganhar a vida. Oxum é deusa da beleza, da feminilidade, Oxum. Ereia e eu, o povo, as mulheres têm que cultuar Oxum, tem que ver os seus úteros, tem que ver seu aparelho reprodutor, porque Oxum é dona disso. Oxum é dona da criança, dona dos seios cheios de mama. Oxum é tudo, é a dona do ouro. Quem fizer Oxum, quem raspar Oxum na vida, não passará fome, não se naufragará. Yansan, eparrei a meço, eparrei a funchó, a gembé, a funqué, olha a balé, olha a dejá, eparrei. Yansan, deusa do raio, deusa da tempestade. Yansan é tudo, a guerreira amazona. Yansan foi a única mulher que foi pra guerra, desafiou as normas dos homens e foi, porque é o único orixá, Aboró. Aboró o que é Aboró? Aboró é o orixá que vai em Sirum. Yansan vai. Yansan é retada, Yansan é tudo. Yansan é a grande guerreira, Yansan desafiou algum. Tanto que canta Heroiacotá, Megeia, Yansan e Ogum brigando. Um divide 1 em 9, outro divide 8 em 7. Eles brigam porque um quer ser mais que o outro. Iemanjá é surgimento. Iemanjá é Iaori.
Iemanjá é dono da cabeça do Terra, o planeta Terra, os seres humanos, os habitados da Terra. Todos têm Iemanjá na cabeça, pois Iemanjá é dona da cabeça e Aori. Dos seios de Iemanjá que surgiram os orixás. Foi de Iemanjá que veio Exu, foi de Iemanjá que veio Ogum, foi de Iemanjá que veio Oxóssi, foi de Iemanjá que veio Xangô. Iemanjá criou o Molu, não pariu, mas criou. Iemanjá é mãe, Iemanjá cria. Iemanjá é tudo no candomblé, pra mim Iemanjá é tudo. Odoia! E aí, Juluco, Xangô é pedra. Xangô é dono do Ocossi, dono do Ibá. Xangô, Obanixeca, Ocabiecile. Xangô, Aganju. Aganju, que Aganju é rocha, é surgimento. Então o Xangô vem mostrando que ele é o advogado, ó. Ele mostrando que ele manda no mundo. Que Xangô é isso aqui, ó. Xangô requer tudo, é justiceiro, é o dono da justiça. Nile, Kilo cheio, Iriquini, Baudê. Oxalá é o líder de todos os orixás. A ele, todos os outros devem obediência. Simboliza a paz e a sabedoria. Se manifesta de duas maneiras. Oxaguian, um Oxalá mais moço, o guerreiro da paz, e Oxalufã, quando aparece mais idoso e encurvado. Como acontece em todas as mitologias, o candomblé também está recheado de lendas. Uma das mais bonitas é a que fala do romance entre o caçador Oxóssi e a vaidosa Oxum. Ao vê-la banhando-se no riacho, Odé, o caçador destemido, não resistiu a tanta beleza. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Esse amor deu origem a um novo orixá, Logum Edé, orixá que mistura características do pai e da mãe, caçador e pescador, inteligente como Oxóssi e vaidoso que nem Oxum. Logum Edé demais, sabido puxou aos pais, astúcia de caçador, paciência de pescador. Logum Edé demais, Logum Edé depois que Oxóssi encontra a mulher, que a mulher decide ser a mãe de todo prazer. Logum Edé depois
orixá também é conhecido como inquice ou vudum. A denominação depende da raiz africana da qual o culto se origina. Mas alguns terreiros de candomblé cultuam também os eguns, que são os espíritos dos ancestrais. Esse culto é cada vez mais restrito. A localidade de Amoreiras, na ilha de Itaparica, é um dos locais onde ele foi preservado. O orixá é um vento. Pega a pessoa, dança, tudo, a pessoa não sabe. A não ser aquele fingido, né? Mas que o orixá existe. O egum é cultuado. Depois que morre, a gente faz aquele, você sabe, a xexê. Você que é angoleiro, chama Acerrum, né? Depois de 3 anos a gente fazemos o acu para aquela pessoa flutuar naquele pano. É um vento. Nem todo mundo pode chegar e nem todo mundo tem a competência de convocar, chamar com palavras e cantos. Pai Domingos é o Alapini, sacerdote máximo do terreiro de Eguns de Amoreiras, um cargo que recebeu do avô. O meu avô era fora de série. Ele andava por aqui, fazia a festa na Encarnação, aqui na Encarnação, perto de Salina. Fazia a festa lá na Vera Cruz. Ali tinha um terreiro que eu estou lhe dizendo, do finado Sarafim. Lá tinha o Sarafim, tinha João 2 metros, tinha tio João. Tudo isso era tio africano que veio. Naquele negreiro, né? Escondido por aqui, foi que deu essa instrução de Egum. Que aqui no Brasil não tinha ninguém que sabia essa parte. Essa tradição veio da Nigéria, de Dakar, desses lugares lá. Chegou para mim porque eu morei lá com ele. Desde a idade de 8 anos, saí com 18 para Pisanal, quando procurei família. E eu vi ele cantava, me explicava o que era que estava dizendo. Na hora de me dar a coisa, ele mandou me ajoelhar, pegou a faca, me deu, diz as palavras para poder entregar a mim. É como hoje, meu pai dá para sacrificar um bicho, um carneiro, um bode como está ali. Eu já passei para aquelas pessoas que têm a competência de cortar. É para não fazer mal. Porque às vezes você te corta um bicho hoje e não sabe cortar. Aquele bicho pode dar um berro e tudo isso, a gente vai embora dentro de poucos dias, sem saber por quê. Muita gente tem medo do candomblé de Eguns. O Alapini Domingos diz que esse medo não é sem fundamento. E até na hora de falar dos assuntos da casa, é preciso tomar cuidado. Não estou falando nada demais, estou falando o que eu posso falar, para não lhe prejudicar. A você e a mim, né? A gente fala o que pode, o que não pode se sacode. Respeito aos mais velhos, disciplina rigorosa, solidariedade. Estes são apenas alguns dos fundamentos que devem estar presentes na conduta dos adeptos do candomblé. Aqui, cada um tem uma missão, que deve ser executada em benefício do conjunto. O Tata de Inquice, que é o zelador do Inquice, que é o Babalorixá de Yorubá, ou Ayelorixá, no caso de mulher, é a pessoa responsável por toda a estrutura religiosa e política da casa. Reside nesse zelador essa responsabilidade de conduzir os caminhos daquela comunidade. Abaixo, se pode se dizer abaixo, são as pessoas que são iniciadas, que têm uma missão em relação ao candomblé, mas que não incorporam, não entram em transe. Que no caso masculino, em Yorubá, é o Ogã, em Kikongo é o Tata, e a Ekede, em Yorubá, que em Angola é a Macota. São pessoas que têm compromisso com o orixá, passam pelo processo de iniciação de uma forma diferenciada, porque eles não entram em transe. Essas pessoas são responsáveis pela condução de toda a liturgia de candomblé quando o Pai de Santo está em transe.
Aí vem o Iaô, que é a pessoa iniciada, que é o aprendiz, certo? Depois do Iaô, abaixo vem o Abiã, que é o postulante a iniciado. Contas, batas, saias, o traje no candomblé segue as regras do ritual. Cada um se veste de acordo com o cargo que ocupa no terreiro. A roupa de ração é a roupa no qual é usada para nossos trabalhos internos. Como vocês podem ver, ela é uma Iaô, está usando a camisa, o pano da costa, o ujá, a saia. Entendeu? Principalmente o pano da costa, ele é muito importante porque para proteger o ventre se usa o pano da costa. Entendeu? Há a diferença da roupa da mulher e a roupa do homem, da bata e da camisa. O ojá que envolve a cabeça, principalmente nos horários em que elas estão, as filhas de santos estão trabalhando, fazendo alimentos e etc e tal, ela coloca o ojá para que seja também uma proteção para a comida. A roupa masculina é usada para ogãs e filhos de santo de sexo masculino para os devidos trabalhos internos que é feito dentro das dependências da casa do candomblé. E a conta, o lequé, como nós chamamos na nossa religião, chamamos a conta de lequé, a nossa nação é melhor, ela designa o orixá de cada pessoa e também para o proteger. Os descalços são comuns porque nós temos uma ligação muito forte com a terra, né? Então, por isso que nós temos que estar sempre descalços no terreiro, porque a energia vem da terra. Então é por isso que há necessidade de todos nós ficarmos descalços no terreiro e em todos os atos litúrgicos. A cor branca é uma cor forte, é uma cor que identifica bastante. No dia a dia a gente só usa branco porque ele caracteriza a roupa de ração. Ela deve ser unicamente branca. O preto ele não deve ser usado unicamente, a pessoa se trajar toda de preto, se elementar toda de preto. Não é permitido no nosso povo, mas ele pode ser complemento de roupas, de cores, de estampas. Em outras roupas pode ser um complemento de uma outra roupa, de uma outra peça, sem causar nenhum transtorno para o iniciado ou adepto. Tem muita gente por aí abrindo casa de candomblé e dizendo que é pai ou mãe de santo. Os legítimos representantes da tradição dizem que é para ter cuidado com os falsos sacerdotes. O verdadeiro zelador de orixás passa por um processo de iniciação que exige muita dedicação e sacrifício. Se a pessoa tiver 50 anos de santo e não tiver vivido dentro do candomblé, ele não aprendeu. Por isso que a formação clássica de um iniciado, para ter um cargo de sacerdote, o caminho é esse, é a obrigação de 1 ano, de 3 anos, de 7 anos, de 14 anos e de 21 anos. Eventualmente essa coisa foi mudando muito, porque as pessoas não têm paciência de esperar. Tem charlatão em tudo quanto é lugar. E o charlatão não destrói uma arte, uma religião, uma técnica, destrói. Ele engana. Então a pessoa dá um santo, faz o santo, não, sou pai de santo. Aí você vê pessoas inexperientes dentro da religião, pessoas imaturas, espiritualmente e pessoalmente, conduzindo as vidas de outras pessoas. É uma responsabilidade imensa, muitas vezes não dá certo, e a responsabilidade recai sobre o candomblé.
Se dependesse dos adeptos do candomblé, planta nenhuma seria retirada do seu ambiente natural se não fosse por uma causa muito importante. Nenhum animal seria sacrificado se não fosse por um motivo nobre. O respeito à natureza é a base de todos os ritos, desde o mais simples banho de folha ao mais complexo banquete dos orixás. A oferenda alimentar no candomblé é muito importante, né? A oferenda alimentar, a maneira de eu me comunicar com os orixás. Eu me comunico pela oferenda alimentar. Ela tem um valor importantíssimo, né? Então tem uma cozinha altamente elaborada. É um título sacerdotal dos mais altos. Na Casa Branca, por exemplo, é o de Iabacé, é aquela que cozinha para os orixás. A oferenda é uma troca. Você está agradando o orixá pela fartura, pelos campos estarem assim florindo, pelo tudo está, entendeu? Protegido. As pessoas confundem muito a coisa da matança do candomblé. De tanto nego ver aberrações aí, as pessoas acham que matança no candomblé é uma carnificina, é uma coisa desastrosa. Isso é um ciclo da vida. Candomblé é uma religião extremamente ligada à natureza. O Ifá é, sobretudo, uma prática divinatória, né, de origem nigeriana, que se estende um pouco pela República Popular do Benin, e que consiste, basicamente, através de um equipamento oracular chamado Opeleifá, né, em se buscar respostas no mundo sagrado, no caso específico no mundo dos orixás, as mais diferentes questões que são postas pelos consulentes. Diante dos avanços cada vez maiores da tecnologia, muita gente se preocupa com o destino do candomblé, uma religião voltada quase que exclusivamente para as forças da natureza. O que será que um pai de santo acha de ter um computador no terreiro? Para a maioria deles, toda mudança, se for para melhor, é sempre bem-vinda. Se o homem adotar de inteligência consegue essas descobertas, ele tem que realmente utilizar, né, para o bem da humanidade, né, porque o computador não é só o site, nós podemos mostrar o nosso trabalho ao mundo, né? A tecnologia não afeta tanto. Os argentinos, você sabe que tem muito argentino no candomblé agora, né? O candomblé floresceu também na Argentina, curioso. E eles já puseram sites com o jogo de Ifá no computador. Há pessoas que se comunicam, não é? A proposta da religião, pelo computador. Enfim, eu acho que não vai chegar o momento da gente mandar Ibó por e-mail, né? Porque se Sérgio não vai aceitar. Mas essa adaptação naturalmente ocorrerá. Né? E dessa nova situação de conflito, vai surgir um candomblé mais resistente, mais consciente, inclusive com a necessidade de registrar melhor sua tradição, de construir melhor seus intelectuais, enfim, de ter uma rede de apoio mais esclarecida à sua volta. Algumas das sementes que vão garantir o futuro do candomblé estão sendo plantadas nesta escola de ensino fundamental que funciona dentro do Ileopô Afonjá, um dos terreiros mais respeitados de todo o país. Aqui, as crianças aprendem desde cedo na sala de aula o beabá da tradição africana. Nós pensamos em fazer um trabalho onde nós pudéssemos utilizar princípios e valores da cultura afro-brasileira, né, numa possibilidade de reparar todo ensino preconceituoso que se tem feito no Brasil. Primeiro a gente trabalha a questão de identidade cultural mesmo, né? Contar a história do povo delas, né? Para elas. Então elas ficam motivadas, procuram saber dessas histórias em casa, contar essas histórias em casa. Da onde é que eu vim? Quem é o meu povo? Por que eu estou contando essa história? Por que a Pro está me contando essa história? Contando a história do nosso povo, uma professora afrodescendente contando a história do povo dela para o povo dela.
Eu penso que eles serão diferentes, né? E você vê que aqui não é proibido pisar na grama, ou não é proibido jogar lixo. Aqui, a terra é de Onile, a terra é sagrada. A gente nem precisa proibir. O que a gente vê hoje, né? Tira um sujeito que está no terreiro de candomblé e diz que ele está indo para o inferno, tira ele e ele vai para uma igreja onde tem todo um processo de embranqueamento, né? E a minha alma é o principal, né? O que está dentro de mim, o que eu carrego, né? Ela sempre vai ser uma alma negra. E a minha alma é o principal, né? O que está dentro de mim, o que eu carrego, né? Ela sempre vai ser uma alma negra. Bahia, Iorubá, Iorubá, Bahia, Iorubá, Iorubá, terra, terra de reis, Nagôs e Malês, Jeje e Jexá. Ala dos alabês, alá dos ilês, Bantu, Gantuá. Ruas por onde andei, cantando encantei, encanto a cantar. Menina, meninei, sonhos que sonhei, castelos no ar. Sonhos dos maculelês, é tudo que sei, de tudo que arremuriou. Bahia, Iorubá, Iorubá, Bahia.